Afinal, o que é intercâmbio nos dias de hoje? Olá, eu sou a Bárbara Lopes e hoje vamos falar sobre o que é intercâmbio atualmente. Eu tô gravando esse vídeo, na verdade, porque eu comecei a gravar alguns vídeos explicando algumas coisas, passando para vocês informações, mas parei para pensar que talvez o que é intercâmbio de fato possa não estar tão claro para você, que tá pensando em entrar na área agora. Ou talvez para você que nunca fez intercâmbio, não sabe, nunca viveu isso, ou até para você que viveu, fica pensando se tem vários tipos, como funciona, Então assim, gente, o intercâmbio, na verdade, ele realmente vem muito dessa palavra de troca, Então, antigamente, o intercâmbio, ele era o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Então, você ia estudar na casa de alguém, ficar hospedado na casa de alguém, de alguma família no exterior, em algum país específico, e depois, em troca, você tinha que receber alguém dessa família aqui na sua casa, Então, realmente era essa troca, era uma troca de culturas, era troca de informações e literalmente era a troca das pessoas dos países, Então, realmente, o intercâmbio ele começou dessa forma. Porém, hoje em dia, realmente as coisas assim mudaram bem, Não tem mais, até existe ainda esse tipo de intercâmbio, algumas organizações bem específicas, mas as agências de intercâmbio, elas não trabalham com esse tipo de intercâmbio. Elas trabalham com intercâmbio realmente unilateral, onde só, o estudante que quer estudar, no exterior vai, fica na casa de uma família ou não, tem opção de residência, tem vários outros tipos mesmo de acomodação, e simplesmente ele opta, pega os serviços que ele quer e estuda na escola que ele quer, faz o curso que ele quer, fica na acomodação que ele quer, paga por isso, volta, enfim. Então, hoje em dia, realmente, ele é unilateral. Só que o que acontece? Existem vários tipos de intercâmbio, Então existe uma infinidade de opções, existe intercâmbio de idiomas, existe intercâmbio onde você vai ser babá, existe intercâmbio onde você faz colegial, onde você faz faculdade, onde você faz idiomas. Então existe uma infinidade de idiomas. Então existe uma infinidade de intercâmbio. Porém, para você que está começando, para você que está entrando agora na vida mesmo de consultoria de intercâmbio, o mais importante é você aprender sobre os intercâmbios mais procurados, Os mais procurados é o que mais você vai acabar atendendo na agência, é o que mais tem rotatividade e normalmente é o que um consultor novo, vai começar atendendo. Então são esses os que mais te interessam. Então, para você não ficar maluco aí atrás de, meu Deus, tem um monte de opção de intercâmbio, vamos pensar no que é mais procurado. E os mais procurados hoje, justamente de acordo com a pesquisa realizada no ano passado pela Belta, são, em primeiro lugar, intercâmbio de idiomas, onde realmente o aluno vai para estudar o idioma. 2. Segundo lugar, o intercâmbio de idiomas, porém combinando com um trabalho temporário durante esse período de estudo. E em terceiro lugar, intercâmbio de idiomas voltado para os teens, voltado para os adolescentes, Então esses são os 3 tipos de intercâmbio hoje que são mais procurados. Realmente assim, ganha muito disparado dos intercâmbios, por exemplo, mais específicos, que seriam já os intercâmbios de faculdades, graduação, pós-graduação, colegial é bem forte ainda, mas ainda num número menor, Então esses 3 eu acho que realmente são os mais importantes para você entender, Uma pergunta que às vezes o cliente faz, você pode estar se fazendo se você ainda não fez intercâmbio, o intercâmbio de idiomas, ele realmente funciona, Realmente faz sentido eu deixar de fazer um curso de inglês aqui para ir para um outro país, ter um custo mais elevado para realmente fazer inglês, de repente o tempo, de estudo é bem menor do que se você estudar aqui no Brasil. Então muita gente tem essas dúvidas. Então acho que o primeiro ponto é você se convencer, Você entender como isso funciona e que sim funciona, Então o que acontece? Esses programas realmente eles são desenhados para que o estudante ele aprenda o idioma da maneira que normalmente a gente aprende a falar, a falar português aqui no Brasil, Então como que a gente aprendeu isso? A gente nasceu sem falar nada, sem saber nada, sem ter noção nenhuma de nenhum idioma, e aí a gente ouvia, nossos pais, nossos familiares falando, e a gente aprendeu muito pelo método
da repetição. Então a gente via que se a gente falasse, sei lá, água, eles traziam água pra gente. Opa, então se eu falo X palavra, me vem tal coisa, então acho que é isso. Então você vai aprendendo de uma maneira diferente do que hoje, se você for fazer um curso de inglês ou de qualquer idioma aqui no Brasil, você vai aprender. Então primeiro você ouve aquele monte de informação, depois você começa as tentativas, depois você tem um acerto de que sim, é isso mesmo, e aí você aprendeu aquela parte, né? E às vezes a gramática, né, quando a gente era criança era assim, a gramática estava errada, falava, né, os finais da palavra meio estranhos, meio errados, o começo e tal, mas o que importava é que a gente depois foi o quê? Né, melhorando, né, realmente lapidando o nosso idioma. E é mais ou menos o que acontece durante o intercâmbio. Por isso que o aprendizado no intercâmbio ele é muito mais rápido, porque ele é diferente aqui do Brasil, ele não foca em estrutura, não foca exatamente na pronúncia correta, não foca exatamente em gramática, ele foca em você conversar, em você se soltar, em você sentir o idioma, né? Então sim, ele funciona muito, tá? A gente costuma dizer que a cada um mês de estudo no exterior é como se você fizesse mais ou menos 6 meses de curso de inglês aqui. Então realmente a evolução é muito mais rápida, porque você está exposto ao idioma o tempo todo, né? Então esse é um dos motivos, realmente, pelo intercâmbio de idiomas ser o mais procurado hoje aqui no Brasil, justamente porque as pessoas têm a necessidade de falar o idioma, precisa daquilo rápido, às vezes não consegue ficar anos e anos, né, fazendo aula aqui, mesmo assim às vezes não tem uma conversação boa. Então realmente o intercâmbio de idiomas, ele é um programa que você vai e que você volta, dependendo do tempo que você pode ficar, ou fluente, se você pode ficar, vai 6 meses, 1 ano, você já volta com inglês muito, muito bom, ou qualquer idioma muito bom, ou até para quem só pode ficar 1 mês, né? Então às vezes você vai ficar 1 mês lá, você fala, 1 mês é a mesma coisa que 6 meses aqui, né? Em tempo é mais ou menos isso, porém a carga que você tem quando você faz o intercâmbio é muito maior. Então eu costumo brincar assim, que parece que o ouvido desentope, sabe? Tipo, o meu primeiro intercâmbio foi de 1 mês e assim, foi bem isso. Nos primeiros dias eu não entendi absolutamente nada, eu já tinha feito inglês aqui, mas não falava. E aí pareceu que de repente meu ouvido desentupiu, assim, sabe? E aí eu comecei a entender e foi muito estranho, assim, foi um processo bem engraçado. Mas assim, quando eu voltei outra pessoa. Eu falo que assim, o meu intercâmbio de 1 mês foi um divisor de águas realmente, porque assim, antes eu sabia gramática, né, então eu sabia escrever bem, sabia ler bem, mas não falava nada e não entendia nada, né, então eu voltei outra pessoa. Você perde a vergonha, você se solta, tudo bem se você falar errado, porque lá você falava errado, as pessoas te entendiam, né, e tudo bem, depois você vai lapidando, depois você vai melhorando, então talvez em 1 mês você não volte falando perfeito, super bem, mas você volta se comunicando, né. Às vezes, mesmo que você vá com um nível de inglês muito baixo ou um nível de qualquer idioma muito baixo, em 1 mês, você vivendo aquilo mesmo 24 horas, você consegue sim se comunicar. Então realmente faz muito sentido mesmo de 1 mês. Eu acho que eu sou a maior adepta assim, de intercâmbio de idiomas de 1 mês que existe, porque pra mim, assim, realmente mudou a minha vida e eu já vi muitos alunos mudando as suas vidas com isso. Então sim, funciona. É claro que depende do objetivo, se o objetivo é voltar muito avançado, tem que fazer um pouco mais, mas se o objetivo já é melhorar, já é conseguir só se comunicar, já é, assim, 1 mês já vale muito. Então sim, gente, o intercâmbio de idiomas, ele funciona muito, tá? Se ele é um intercâmbio de idiomas ainda combinado com um trabalho temporário, né, que é o segundo maior, o intercâmbio mais procurado, ainda mais, porque além de estudar, além de colocar a prática no dia a dia ali, socializando e tal, você ainda coloca em prática no trabalho, então você começa também a praticar ele de uma maneira mais formal, de uma maneira mais correta, né, porque você tá no trabalho, então ajuda ainda mais, tá? Então realmente, gente, funciona sim, por isso que é um dos mais procurados. E agora assim, pra vocês entenderem a estrutura, né? Beleza, Bárbara, entendi que é idiomas, entendi que funciona, entendi que esses são os mais procurados, mas qual que é a diferença, como eles funcionam? Então vamos lá. O intercâmbio de idiomas em si, ele pode ser escolhido a duração. Então o aluno ele pode escolher se ele quer fazer, normalmente tem opções desde 1 semana de estudos
até 52 semanas. Esse é o básico, é o que normalmente acontece, tá? Às vezes tem escola que só aceita até 40 semanas ou a partir de 2, mas no grande, né, na sua maioria, realmente de 1 até 52 semanas. Então o aluno realmente ele tem o direito de escolher ali o que exatamente, quanto tempo exatamente ele quer fazer de acordo com o tempo que ele tem disponível, tá? O foco do curso também pode ser escolhido, tá? Então tem cursos que é o que a gente chama de General English ou General Spanish, depende do idioma, né? É o idioma geral, digamos assim, tem para todos os idiomas, onde basicamente os alunos vão trabalhar as 4 habilidades dentro de sala de aula. Então vai trabalhar a parte da conversação, a parte da escuta, a parte da escrita e a parte da leitura. Então as 4 habilidades elas são trabalhadas em conjunto quando a gente chama de General, né? Tal idioma. Então as 4 habilidades elas são trabalhadas. Porém, existem outros cursos com focos um pouco diferentes. Então vamos supor que o aluno ele já estudou muita gramática aqui, ele não quer ver gramática, ele quer só se comunicar. Como foi meu caso, por exemplo, eu já tinha tudo, cheguei lá, eu queria só falar. Então existem cursos, algumas escolas específicas, né, oferecem os cursos voltados para conversação. Então o aluno vai só falar, ouvir, não tem quase nada de escrita, não tem quase nada de exercício, é realmente esse trabalho. Existem cursos de idiomas também que são voltados para preparar o aluno para ele passar em algum teste de proficiência. Então existem alguns testes internacionais que conseguem garantir que o aluno de fato tem um nível daquele idioma suficiente, né, ou avançado para determinadas situações. Normalmente quem quer fazer uma faculdade fora ou quem trabalha para alguma multinacional aqui faz mais sentido porque mostrando esse teste tem uma facilidade maior de ter essa entrada, tá? Existem também cursos voltados para a área de negócios, então quem quer aprender o vocabulário mais de negociação, da área administrativa, então existem cursos, então assim, existe uma infinidade de foco, né? Existem até, dependendo da escola, alguns cursos de inglês que combinam, por exemplo, com aulas de surf, que combinam com aulas de dança, de salsa. Então depende realmente do interesse do aluno, mas normalmente o mais comum é o General English, né? Ou seja, né, o inglês ou idioma geral, digamos assim. Então realmente ele pode ter esse foco, mas também aí vai depender um pouquinho do nível, né? Já falando do nível do idioma, Bárbara, aceita todos os níveis, qualquer um pode fazer? Sim, essa é a grande vantagem do curso de idiomas. Qualquer pessoa de qualquer nível pode fazer um curso de idiomas no exterior. Mesmo que você seja completamente iniciante, não saiba absolutamente nada, sim, você pode ir. Por quê? A escola ela realmente é preparada para te dar esse suporte e o intercâmbio justamente serve para isso, esse choque. Igual quando a gente era criancinha, quando a gente nasceu, após que a gente saiu, falou assim, opa, peraí, o que tá acontecendo? Que idioma é esse? Não tô entendendo nada. Depois você vai se adaptando. É a mesma coisa. Então, quando você vai com um nível completamente iniciante, aí você não pode escolher um foco da aula, você tem que continuar, né, só fazer o general mesmo. E aí, no iniciante, você tem professores especializados para essa turma. Então, o professor, ele fala bem mais devagar, ele realmente vai dar muito mais figura, muito mais imagens, mímicas. Então a aula ela acontece um pouco mais tranquilo, como se fosse uma aula, né, para que realmente quem nunca teve, como se fosse não, né, é uma aula para quem nunca teve contato com o idioma em si. Então pode sim, e normalmente, ó, eu tenho grandes resultados, né, com alunos que foram completamente iniciantes e voltaram assim muito melhor mesmo. Então eu costumo dizer que quando você vai sem saber nada, você acaba pegando até mais rápido, porque você não está contaminado com gramática, você não tem, então você acaba realmente aprendendo da maneira correta, né, como a gente aprendeu o português aqui. Então realmente é bem bacana, isso qualquer nível pode fazer. Agora, se o cliente já tem um nível muito avançado, aí é legal já fazer com foco em alguma coisa mais específica, porque às vezes o general para uma pessoa muito avançada acaba sendo muito básico, acaba sendo muito chato. Então de repente focar em alguma área, tipo negócios ou um preparatório, alguma coisa assim, faz mais sentido, tá? As datas de início desses cursos, normalmente as escolas têm datas de início todas as semanas, ou seja, começa todas as segundas-feiras e o aluno pode escolher. Algumas escolas têm início uma vez por mês, outras 2 vezes por mês, mas a grande maioria começa toda segunda-feira, tá? Então o cliente tem total liberdade para escolher, né? Ah, eu quero ir tal mês, eu já vou me programar, então assim, é totalmente aberta essa questão de início aí pro aluno. Por que que isso acontece?
O que as escolas fazem para que se possa, né, ter início sempre? Normalmente eles têm a metodologia de começar uma unidade em uma segunda-feira, uma unidade do livro em uma segunda-feira, finalizar ela até quarta, quinta-feira, para depois ter uma avaliação, um trabalho, alguma coisa do tipo entre quinta e sexta. Ou seja, na próxima segunda vai começar uma nova unidade. Então a pessoa que vai entrando toda segunda, ela não perde, não entra no meio do caminho, não entra perdida, porque ela sempre entra no começo da unidade, tá? E aí vamos supor que, sei lá, ela entrou no nível 3, vai. Aí ela pode, vamos supor que o livro tenha 6 níveis, então ela faz 3, 4, 5, 6, depois ela faz o 1 e o 2. Então ela não perde, sabe? Então essa é a forma que a escola faz para que tenha início sempre e o aluno não se sinta perdido, não entre, né, sozinho, sempre vai ter gente nova entrando e ele nunca vai entrar e ficar totalmente perdido. É por isso que pode entrar, né, quase sempre todas as segundas-feiras. Normalmente as escolas que não permitem o início toda segunda-feira é porque às vezes tem uma semana que tem prova, então não é muito legal o aluno chegar numa semana de prova, até porque ele ainda não teve o conteúdo. Então assim, ele vai tendo algumas especificações dependendo da escola, mas no geral é bem flexível mesmo essa questão de datas de início, tá? Bom, então basicamente é isso. Então assim, acho que deu pra entender, né? O curso de inglês, né, de espanhol, francês, alemão, o curso de idiomas no geral, o mais básico, ele é o curso mais flexível que tem para o seu aluno. Então, por isso que é muito fácil você conseguir, né, realmente ver o que faz sentido para ele e ir montando o pacote para ele. Então a gente monta mesmo um plano de estudos. Então é muito legal, porque assim, pensa, não precisa ter nível, pode escolher quando vai começar, pode escolher o foco da sua aula, pode escolher a duração, ou seja, sempre vai ter algum intercâmbio que encaixe para o seu cliente, né? Então, assim, realmente é bacana porque você consegue modelar esse intercâmbio de acordo com o que o aluno busca. E esse programa, ele é oferecido em vários países, né? Então, de inglês, né, a gente tem aí uma infinidade, mas eu vou falar, né, alguns aí, os principais. Então tem Canadá, Estados Unidos, na África tem África do Sul, Europa, Malta, Irlanda, Inglaterra, aí na Oceania tem Austrália, Nova Zelândia, fora alguns países mais específicos, né? Então, por exemplo, tem Tailândia, que tem curso de inglês, mas no geral são esses. Tem espanhol, espanhol tem toda a América do Sul, tem na Espanha, francês tem na França e tem no Canadá também, né? Na parte que fala o francês. Alemão, a gente tem na Alemanha, na Suíça, mandarim na China, tem até árabe no Marrocos e por aí vai, né? Coreano, japonês, né? No Japão, na Coreia do Sul. Então, assim, realmente tem essa liberdade do aluno. Então ele realmente pode escolher, a gente monta, né, vocês, né, no caso agora, montam um pacote certinho para ele, sempre vai se encaixar aí com alguma coisa realmente, com algum plano que ele tenha que seja mais específico, sempre tem como encaixar esse tipo de programa. Então ele é o programa mais flexível que tem hoje, diferente lá do passado, né, que era tudo, olha, vai para tal país, porque tal família vai te receber, isso não existe mais. Então tem toda essa facilidade de escolher. E por falar em acomodação, ele também permite que o aluno escolha acomodação, se quer casa de família, se quer residência estudantil, né, se prefere uma coisa mais flexível, mais tranquila, se quer uma coisa mais privada. Então assim, né, realmente dá para escolher absolutamente tudo. Então se vier um cliente mais específico, com alguns questionamentos, alguns pontos, algum perfil mais específico, você consegue sempre modelar, tá? O segundo programa mais procurado, que é o Idiomas mais Trabalho Temporário, o que acontece? Ele funciona exatamente da mesma forma que eu falei para vocês do intercâmbio de idiomas, porém ele tem que acontecer em países que permitem que os brasileiros trabalhem legalmente. Então a gente tem que ter a permissão, obviamente, para conseguir oferecer para o aluno o trabalho temporário. Quando a gente fala idiomas mais trabalho temporário, eu não quero dizer que o trabalho já está incluído, já está garantido. Não, até porque a gente nem pode comercializar vaga de emprego, tá? O que quer dizer é que ele fazendo aquele curso de idiomas daquele jeito, ele tem a permissão de trabalhar legalmente no país. Cada país tem sua regra, cada país tem suas especificações de quantas horas trabalha e tudo mais, mas tem os países que permitem, tem os países que não permitem, tá? Então é importante, quando o aluno quiser trabalhar, você já focar nos países que permitem o trabalho de forma legal, tá? Quais são esses países, né? Então, para o idioma inglês, a gente tem a Irlanda, Austrália, Nova Zelândia,
Emirados Árabes, em Dubai especificamente. Então, nesses 4 países é permitido que os brasileiros trabalhem legalmente, sendo que na Irlanda ele tem que fazer um mínimo de 6 meses de curso de idiomas. Então, ele tem que fazer um curso de inglês de 6 meses para aí sim poder trabalhar legalmente. Se ele fizer menos, não pode trabalhar legalmente. Austrália, Nova Zelândia e Emirados Árabes em Dubai, você pode trabalhar fazendo um curso a partir de 16 semanas, que é mais ou menos aí 4 meses, tá? Então fez esse período, tem o direito de trabalhar legalmente. Agora, recentemente, temos mais 2 novos países aí que entraram para a lista, que é Malta e África do Sul, em algumas escolas somente na África, tá? Então, Malta, você pode trabalhar fazendo o curso a partir de 3 meses, mas você só pode trabalhar a partir do 3º mês. África do Sul, curso pelo menos a partir de 6 meses, e aí você tem a permissão de trabalhar, tá? Essa permissão de trabalho, gente, que os países dão, é muito mais voltada para o aluno praticar o idioma e ter como se manter no país e por isso procurar mais aquele destino, do que necessariamente para ganhar dinheiro, juntar dinheiro, voltar, né? Antigamente a gente falava muito, vamos trabalhar fora para voltar, juntar um dinheiro. Não é esse o objetivo, tá? O objetivo é realmente dá para ganhar o suficiente para se manter, mas você realmente o objetivo é você praticar o idioma o máximo possível e voltar realmente de acordo com vivências reais, né? Voltar com o idioma melhor, tá? Então é importante você já indicar para os destinos corretos que tem. Fora isso, existe também algumas possibilidades de trabalho na Espanha, para quem vai fazer espanhol, para cursos a partir de 6 meses. A França, dependendo do perfil do aluno, tem também essa opção, mas aí já pede um nível de francês alto, já é um pouquinho mais difícil, mas é importante citar, né, caso o aluno peça, dá para pesquisar mais detalhes. Mas aí realmente o aluno tem que escolher um desses destinos e obrigatoriamente tem que fazer essa duração especificada pelo país, tá? É um programa muito legal, como eu falei, você coloca em prática, você consegue realmente vivenciar o dia a dia deles, conhece pessoas que realmente trabalham lá, é super bacana, mas aí o aluno, assim, o resto das questões são bem flexíveis em relação ao foco do curso, em relação ao nível também, não existe nível de inglês, a data de início também é variada, só que aí nesse caso a duração ela é mais engessada, porque é uma regra do governo, tá? E por último, né, o terceiro programa de intercâmbio mais procurado, que é o curso de idiomas para adolescentes, que é o que a gente fala de teens, juniors, cada escola chama de um jeito, mas basicamente é muito conhecida como teens. Como que funciona esse programa? Nesse caso, é um programa voltado para adolescentes. No geral, aceita alunos de 12 a 18 anos. Varia muito de escola para escola, tá? Tem escola que só aceita a partir de 14, a partir de 15, mas existem sim algumas opções para alunos a partir de 12, onde o aluno ele vai para estudar o idioma, tá? E ele também, além das aulas, né, de toda a parte de ensino em si, ele tem também junto algumas atividades já incluídas. Então é como se, né, talvez fique mais fácil assim, um acampamento americano, né, que a gente tem muito na cabeça. Então o aluno vai, normalmente estuda durante a manhã ou durante a tarde, né, durante um período. No outro período vai todo mundo junto, né, todos os adolescentes que estão naquele mesmo momento na escola, fazer atividades juntos, às vezes atividades esportivas, às vezes vai no museu, às vezes vai realmente viajar para uma outra cidade. Então todo o período, durante todo o dia eles têm sempre aula e passeio, aula e excursão, aula e atividade. Justamente para quê? Para que eles tenham uma monitoria, então normalmente é tudo monitorado, tem, né, os monitores que cuidam desses alunos, né, estão com eles o tempo todo, justamente por serem menores, fazem as atividades para justamente eles colocarem em prática, conversar, praticar o idioma, e esses grupos, eles são sempre grupos de nacionalidades diferentes, né? Então é bem legal porque ele vai conseguir ter essa troca cultural, fazer amigos de várias partes do mundo. Então isso é super legal, assim, funciona muito bem. O idioma volta super, até porque quanto mais jovem se aprende muito mais rápido, né? Então eles voltam super bem aí no idioma. E assim, qual que é a diferença desse? Esse curso normalmente ele acontece ou no verão ou no inverno e ele tem a duração mais engessada. Nesse caso, é uma duração
bem menor. Então, no geral, pode ser de 1 semana a 4 semanas, a grande maioria desses cursos. Então, normalmente pega ou julho inteiro, que são nossas férias aqui no Brasil, onde ele normalmente é verão, né, na maioria dos países. Então, eles conseguem ir no verão, passam o verão fora durante as férias, ou normalmente o inverno, que aí pega já janeiro, né, normalmente dezembro, janeiro, depende da escola, né. Você tá notando que eu tô falando ao contrário, mas é que normalmente é no outro hemisfério, então é ao contrário o clima, né. Mas normalmente acontece ou em janeiro ou em julho, não tem tipo durante o ano todo. É um programa mais específico justamente para juntar adolescentes do mundo todo numa mesma data e ter essa troca cultural, ter essa troca mesmo, né, de convivência, né, social, mas com pessoas da mesma idade, né, porque eles tenham essa convivência, tá? O resto é a mesma coisa, também pode ir com a pessoa de qualquer nível, é muito tranquilo essa parte, só que assim, a questão é, tem data específica de início, tem duração específica e não dá muito pra mudar foco, nada, né, normalmente o que a escola oferece, que no geral é General English. Às vezes tem algum curso mais específico, mas no geral é o inglês geral mesmo. Então esse tipo de curso é muito legal pra, assim, o adolescente ele ter o primeiro contato, porque normalmente é rápido, é seguro, é monitorado, os pais ficam tranquilos, então é uma experiência bem interessante, tá? Então esse é o terceiro programa de intercâmbio mais procurado aqui no Brasil, tá? E agora, gente, duas últimas coisinhas que eu queria citar que faz sentido para os três, né? Muitas pessoas ficam com dúvida, Bárbara, mas os professores são nativos, como é que funciona? No geral, na grande maioria das escolas, os professores eles têm o inglês como primeiro idioma, tá? Não necessariamente eles são nativos daquele lugar, né? Mas eles falam inglês, ponto, né? Então assim, mesmo que de repente você chegue em algum lugar de repente que tenha até algum professor de outra nacionalidade, que não seja o inglês como primeiro idioma, ele não vai falar o idioma com você. Mas assim, 99% dos casos os professores só falam o idioma local. Então vamos supor, se você vai estudar, se o seu aluno vai estudar na Inglaterra, pode ter professores da Irlanda, pode ter professores americanos, mas dificilmente vai ter um professor hispânico, por exemplo, tá? Então, no geral, eles fazem de tudo para pegar pessoas que tenham aquele idioma como primeiro idioma, tá? Às vezes, uma ou outra exceção até tem, mas no geral, quando tem é porque os professores são muito bons e aí às vezes o aluno nem percebe que eles são de outras nacionalidades, essa é a verdade. Mas no geral sim, são pessoas que falam inglês como primeiro idioma. Agora não dá pra garantir que os professores são todos nativos daquela região, daquele país, porque acaba tendo muito essa miscigenação fora, tá? Então normalmente professores com inglês ou com idioma como primeira língua, tá? E o mix de nacionalidade, né? Também assim, depende muito da escola, tá? No geral, as escolas elas tentam ter um mix de nacionalidade legal, tentam misturar o máximo possível de nacionalidades para os alunos realmente conseguirem conviver, né, com o idioma, praticar e serem obrigados a falar o inglês ao invés de poder falar o português, né? Mas infelizmente nem sempre isso acontece. Então, realmente na hora de oferecer uma escola específica para o seu aluno, esteja ciente qual que é o objetivo dele, se pra ele precisa realmente de um mix muito bom, ou se de repente tem um pouco de brasileiro pra ele não vai ser tão ruim, e aí sim você oferece a escola, mas dependendo do nível da escola, às vezes é difícil manter o mix de nacionalidade, tá? Então toma cuidado com isso. Mas no geral, pensem assim, o intercâmbio ele foi construído para que o aluno seja obrigado, seja forçado a falar o idioma, a se expor, a realmente passar por situações onde ele fica ali, né, às vezes com medo, às vezes, mas assim, depois ele conseguir sair dessa, né, falar o que consegue falar e realmente desabrochar o idioma, né, então mais ou menos é dessa forma que acontece, tá? Então assim, é isso, é dessa forma que funciona o intercâmbio, espero muito ter ajudado pra vocês, espero ter deixado claro aí alguns pontos que às vezes, né, não podia não estar ligando aí os pontos, mas realmente esses são os 3 programas mais procurados, eu acredito que seja interessante vocês focarem em conhecer mais eles, em aprender mais sobre eles, do que necessariamente ir atrás de outros programas nesse primeiro momento, tá bom? E se isso fez sentido pra vocês, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre as novidades aqui do canal, tá bom? Vejo vocês por aí!